O Canadá é um país maravilhoso, porém com uma tributação muitas vezes altíssima. E no vídeo de hoje eu vou contar algumas estratégias que permitem você viver lá e ainda assim pagando uma baixa tributação. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e não esquece de deixar o bom e velho botão de gostei também, até porque no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma estratégia muito interessante do Canadá para pagar poucos impostos morando lá. E a ideia de conversar sobre isso surgiu depois que eu conversei com um cliente meu que é brasileiro, mas reside por lá e ficou assustado com a altíssima tributação que aquele país possui. E eu percebi que da mesma situação que está ele, podem estar muitos outros. Afinal, a comunidade de brasileiros que reside no Canadá atualmente ela já é bastante extensa. Sem contar aqueles que moram no Brasil ainda, mas que têm vontade de ir morar em um país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, como o Canadá, por exemplo, estão se planejando para fazer isso no futuro próximo. Então é importante você entender como que funciona a tributação de lá. Até porque o Canadá, ele reúne uma qualidade de vida extraordinária, uma natureza exuberante, apesar de frio, e diferentemente do que acontece com os Estados Unidos, que acaba sendo o principal destino dos brasileiros que pretendem morar no exterior, lá no Canadá, você consegue, mesmo morando lá, fazer um planejamento tributário muito eficiente. Nos Estados Unidos, o imposto ele tende a ser mais baixo, principalmente se você não é um residente por lá. Mas se você for morar para lá, as oportunidades que você tem de fazer um planejamento, elas são pequenas. Já no Canadá, os impostos, eles tendem a ser muito altos. Porém, diferente do que acontece com a maior parte dos países desenvolvidos, no Canadá você que até tem uma alta liberdade para fazer um planejamento tributário internacional. Utilizar de empresas offshore funciona muito melhor por lá do que nos Estados Unidos, por exemplo. Mas vamos entender então como que você pode fazer essa estratégia se você tem residência no Brasil e no Canadá também, por exemplo, ou pretende ter só no Canadá no futuro. Essas estratégias que fazem sentido principalmente para quem vai para lá e continua tendo um negócio no Brasil, ou ainda para quem monta um negócio lá e deixa de ser um small business, ou seja, o negócio já ganhou uma proporção maior, porque quando é small business muitas vezes ainda está tranquilo, você vai pagar ali por volta de 9% de impostos federais, mais o imposto provincial, que vai ser uns 3%, vai acabar pagando uns 11%, 12%, dependendo de qual localidade do Canadá que você está. Mas na hora que o negócio ganha escalabilidade, aí não, aí o imposto ele começa a crescer bastante. Então, seja você na situação de quem tem uma empresa no Brasil e for morar lá, ou quem já morava lá e aí a empresa que era de lá cresceu bastante, essas estratégias de planejamento tributário internacional vão ajudar você. E o que você precisa fazer é ter uma empresa offshore e a empresa do Canadá precisa ser a dona dessa empresa offshore, porque dessa maneira, sempre que a empresa offshore distribuir lucros para a empresa canadense, eles vão receber lá tax-free. Você não vai ser tributado na hora que esse dinheiro cair dentro da empresa canadense. Mas calma lá, porque existem alguns pré-requisitos que você precisa cumprir para que isso realmente funcione. O primeiro deles é que não adianta nada você montar uma empresa em um paraíso fiscal qualquer, só de fachada, fazer a gestão, o controle da empresa dentro do Canadá, mas faturar por ela, sei lá, uma empresa em Belize, na Ilha de Man, por exemplo. Isso não vai funcionar. A empresa que está no exterior, a qual a empresa canadense é a dona, ela precisa, primeiro, estar num país com o qual o Canadá possui um acordo tributário. É o caso do que acontece com empresas brasileiras, por exemplo, ou ainda empresas de Barbados, que é um paraíso fiscal que, justamente por conta desse acordo, acaba sendo muito utilizado pelo pessoal que é residente fiscal no Canadá. Na mesma linha, tem outros países, como, por exemplo, a Estônia, que eventualmente pode ser interessante, ou uma LLC nos Estados Unidos, que aí é toda uma outra conversa. Mas o ponto é, você precisa ser seletivo na escolha desse país, que a empresa canadense vai ser dona, esse país que vai ter uma empresa que vai distribuir lucros para a empresa canadense. Do contrário, essa estratégia não vai funcionar. E um outro critério para que a empresa canadense possa receber os dividendos dessa empresa estrangeira sem ter tributação
é que a empresa estrangeira seja uma empresa operacional realmente, ela não pode ser apenas uma holding patrimonial. Além disso, a empresa que você monta no exterior precisa ter critérios de substância econômica por lá. Não basta montar de fachada, como eu falei. A empresa, preferencialmente, tem que ter as tomadas das principais decisões do negócio naquele país. Então, os cargos de gerência, tem que ter funcionários, tem que ter uma estrutura, um escritório, não ser uma empresa apenas de fachada. E aí, se você conseguir montar essa subsidiária da empresa canadense, cumprindo com esses dois critérios, ou seja, montar essa subsidiária num país que tem acordo com o Canadá e criar substância econômica para essa subsidiária, aí sim, você consegue distribuir os dividendos dela para a empresa canadense, recebendo por lá com 0% de tributação. E aí algumas pessoas vão dizer: Guilherme, eu gostei dessa estratégia, mas ela tem um problema. Porque o dinheiro, embora ele passe a estar disponível no Canadá, ele não vai estar disponível para minha pessoa física propriamente. Na verdade, ele vai cair dentro da conta da minha empresa no Canadá. E se eu for distribuir os lucros da empresa do Canadá para minha pessoa física, eu vou acabar tendo de pagar um imposto muito alto também. E aí eu vou mencionar que não necessariamente isso daí vai ser um problema, porque você pode utilizar o dinheiro que está dentro da empresa do Canadá para servir como crédito, por exemplo, para que você pague contas pessoais. Então você poderia, sei lá, tá precisando comprar uma casa, você precisa dar alguma coisa em garantia, você demonstra que você tem uma empresa com um lucro para distribuir que você ainda não distribuiu por uma questão de planejamento tributário, e aí você consegue abrir essa linha de crédito. Ou ainda, algumas contas que a princípio poderiam ser contas pessoais, eventualmente podem se tornar contas da empresa. É claro, isso aí precisa ser avaliado mais cuidadosamente, mas é uma estratégia que você pode fazer. E mesmo se você quiser de qualquer maneira fazer a distribuição de lucros da empresa do Canadá para sua pessoa física, para não precisar fazer esse tipo de estratégia, para ter o dinheiro na sua mão pessoal mesmo, ainda assim, você ter esse negócio de forma internacional vai se mostrar mais vantajoso do que se você tivesse montado a empresa totalmente no Canadá, na maior parte dos casos. Porque no momento em que você faz a distribuição de lucros de uma empresa canadense para um sócio residente no Canadá, essa distribuição, esses dividendos, eles podem ser classificados como dividendos elegíveis e dividendos não elegíveis. E em um resumo aqui, aqueles dividendos que são considerados elegíveis significa que você consegue utilizar créditos e deduções tributárias para conseguir pagar um imposto mais baixo. Às vezes deduzir até 20%. Então, ao invés de pagar um imposto de 47%, pagaria de 27%. Então, ao invés de pagar um imposto, sei lá, de 43%, pagaria de 23%. Que é ruim. Nossa, é ruim. Pagar impostos é sempre ruim. Mas ainda assim, você economizou uma quantia muito significativa. É basicamente a metade do que você estaria pagando. E essa estratégia de dedução tributária dos dividendos elegíveis foi criada para o Canadá para evitar a bitributação. Por exemplo, eles partem do pressuposto de que aquela empresa que está sediada fora do Canadá, que distribuiu lucros para dentro do Canadá, ela já foi tributada antes disso. E aí, para evitar tributar novamente, eles dão a isenção. Mas nem sempre a empresa que distribuiu lucros para a empresa canadense já foi tributada. Se ela estiver em Barbados, por exemplo, aí ela não vai ter sido tributada não. E por falar em Barbados, uma outra vantagem que esse país possui em relação aos outros países que essa estratégia funciona também, é que, por lá, diante do acordo que Barbados e Canadá celebraram, o acordo tributário, sempre que houver alguma divergência para saber se a substância econômica da empresa está acontecendo no Canadá ou em Barbados, isso aí, se for levado a tribunal, vai ter que ser lá em Barbados, não pode ser no Canadá, o que cria uma barreira para esse tipo de processo, uma maior proteção para quem faz essas estratégias de blindagem patrimonial e planejamento tributário internacional. Interessante, não é mesmo? E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.